Olá pessoal, bom dia. Estamos dando início aqui à nossa primeira IPEC Conversa, onde a gente vai discutir um pouco sobre a relação arte-ciência, uma expressão artística do saber e ensino científico. Inicialmente, a gente tem um pouco sobre arte e ciência no contexto histórico, só para introduzir e relacionar um pouco o tema através da história, né? Essas conexões arte-ciência, elas existem e elas remontam ao período do Renascimento, onde a gente tem na Europa do século XVII e XVIII uma atmosfera muito conturbada, de muitas mudanças no contexto político, científico, religioso, em que a gente tem essas mudanças que trazem a arte se aproximando com a ciência. E um dos principais expoentes que a gente tem desse período é propriamente o Leonardo da Vinci. O da Vinci ele era um pintor, só que além de pintor, ele era dito um anatomista, né? Ele dissecava corpos, então, além do conhecimento artístico que ele também tinha um conhecimento anatômico muito significativo, que contribuiu bastante para as obras dele. E aqui a gente tem, né, uma das principais obras que está conservada em um dos museus da Europa. É uma obra que é feita com uma ponta metálica, tem todo uma delicadeza, tanto que ela não é exposta porque a luz pode danificar. Ela, ela é muito pouco exposta, na verdade, ela fica conservada no escuro. E essa obra ela representa um pouco do conhecimento, tanto científico quanto artístico e também matemático do Da Vinci, né? A gente tem a obra que é chamada do Homem Vitruviano. Você percebe formas geométricas, como um quadrado e um círculo, que algumas pessoas dizem que esse círculo representa o universo e que esse quadrado representa a Terra ou o céu. É uma representação que ele faz para dizer que há essas conexões, né? E com relação ao corpo, a gente percebe que ele consegue agregar muito bem o conhecimento da anatomia, tanto que esses movimentos para significar diversos ângulos, né, do corpo humano, a posição dos pés, para que a gente consiga ter esses vários ângulos. Só que, com o passar do tempo, houve uma especialização dos profissionais científicos e a ciência ela começou a ser pensada sobre um viés um pouco menos artístico, né? Foi se pensando que o cientista ele tinha que ter conhecimento de escrita, conhecimentos não artísticos, em que a ciência ela era muito mais escrita do que a artística. Só que recentemente a gente tem visto, principalmente aqui no Brasil, alguns países da América Latina, muitos pesquisadores que estão retomando essa temática, trazendo arte e ciência em um contexto muito ligado. E para falar sobre essas conexões, a gente trouxe a Vitória Fernandes, que é IC do Lebil, para falar um pouco sobre o Corodossum, para a gente discutir um pouco essas relações que existem entre arte e ciência. Bom dia, deixa eu só ligar aqui minha câmera. Já tá dando para me ver? Tá sim. Então, bom dia, pessoal. Como o Ramon já falou, eu sou bolsista do Lebil e eu produzi um artigo junto com o professor Rafael, que o nome do artigo é Corodossum, de Davi Ângelo, Elementos para Pensar a Ciência como... Não, o Ensino das Ciências como um Devir Contra-Hegemônico. E eu queria que o Ramon pudesse passar para a imagem da obra que eu passei para ele, que fica melhor de... Pronto, essa daí é a obra, né, a Corodossum. Quem fez quem construiu essa obra foi o Davi Ângelo. Primeiro falar sobre ele, porque ele é um artista de Sobral, ele é um artista que trabalha com a paleoarte, no qual ele recria seres históricos, onde a gente possa pegar eles, a gente pode sentir os seres. Ele cresceu na cidade de Pires Ferreira, no interior do Ceará, e onde é uma cidade que ele mesmo falou que naquela época, onde ele era criança, na infância dele, havia muitas contações de lenda. E essas contações de lendas eram bem fortes naquele período, e foi isso que fez com que ele pudesse explorar os campos do real e do imaginário
nesse trabalho dele, que é a Coro do Sum, que foi a base do meu artigo com o professor Rafael. E primeiro que a gente fala da relação arte-ciência, como o Ramon falou, já foi essas duas áreas, né, já foram unidas, só que houve uma separação entre elas para que elas pudessem ser conhecimentos autônomos. A ciência precisou se afastar do mundo sensível para poder se manter como conhecimento universal, e a arte, a mesma coisa, ela precisou se separar da parte científica para poder se manter. Aí, nesses últimos tempos, ela vem sendo mais discutida, tendo um maior destaque. Tanto é que tem muitos trabalhos, ultimamente, que eles tratam das contribuições dessa conexão, tanto para o saber e para o ensinar científico, como também para a divulgação. E falar um pouco sobre as características hegemônicas da ciência, que a gente trata bastante no nosso artigo, é que a ciência a gente já sabe das características dela, que ela é baseada na racionalidade, na universalidade, e essas características delas, que são características hegemônicas, né, fez com que muitas pessoas começassem a criticar essas limitações dessa epistemologia, né, e por ser hegemônica, ela nega o caráter de racional para todo outro tipo de conhecimento, entendeu? Tudo aquilo que não seguir os seus princípios epistemológicos, as suas regras metodológicas, a ciência classifica como não está certo, entendeu? Tudo aquilo que não estiver encaixado nos seus moldes vai estar errada. Isso é uma das coisas que a gente trouxe no nosso artigo e que a gente criticou bastante. E a partir dessa visão que a gente tem da ciência, essa visão totalitária dela, a gente fez uma crítica, né? E foi daí que surgiu a pergunta do nosso artigo, que a pergunta principal foi quais as potencialidades que a obra Coro do Sum, Quimera dos Rios Intermitentes, que é essa obra aí da sereia, quais são as potencialidades que ela traz para o campo do ensino das ciências, que o nosso foco foi para ciências biológicas, né? E falar um pouco sobre a obra, que a gente pode ver que ela é uma sereia, então o Davi Ângelo, que é o artista, ele materializou a figura da lenda, ela mede mais ou menos 1,50 m, se eu não me engano. A gente dá para ver que ele dividiu o corpo da sereia em dois, né? Como é contada na lenda, que a parte de cima é a parte humanoide dela, tem características humanoides, no qual, esse daí dá para ver melhor. Por exemplo, tem a parte aqui do tronco dela, no qual a gente vê que ele usou algumas técnicas, uns traços e alguns contornos que, pelo menos eu percebi isso, que dá uma analogia como se fosse a estrutura óssea de uma criança, entendeu? Como remete também a bastante cicatriz, a gente vê que aqui na parte da orelha dela tem uns cortes profundos que remetem onde poderia ser um possível par de orelhas. Dá pra gente ver pela fisionomia assim do rosto que ela parece ser uma criança. Dá pra ver que ela é uma sereia com ar assim de inocente, tal como uma criança, né? E foi exatamente isso que o Davi falou. Ele queria que, na lenda que ele trouxe, ele queria trazer mais a parte inocente e não a parte obscura, a parte da matância que muita gente remete à lenda, remete à sereia. E na parte inferior da sereia, a gente vê que sobre a parte do animal dela, né? É o animal vertebrado, tem escamas e tudo mais. Aí, por exemplo, na parte do braço, a gente vê que ela tem o braço como se fosse de uma criança, só que quando chega na parte das mãos, já remete à sua parte animal. Então, olhando assim a sereia, o que foi que eu e o professor Rafael, a gente conseguiu enxergar nela, né? A gente viu que o artista, ele trouxe o fantástico, que remete à parte da lenda, com requintes antropomórficos. Ou seja, ele misturou a lenda, a sereia, com coisas da gente mesmo, da anatomia do ser humano. E a gente percebe que o Davi Ângelo, né, ele trouxe um olhar que ele avança sobre a biologização do mundo natural, entendeu? Então, pelo menos o que eu percebi quando eu enxergo a sereia do Davi é que ela traz uma onda de possibilidades, entendeu? Ela faz com que nem eu anotei aqui, ela faz refletir sobre as possibilidades que os outros conhecimentos, como, por exemplo, o artístico e o popular, eles podem trazer para o científico, entendeu? Ela
faz com que a gente inicie uma discussão sobre uma educação em ciências biológicas que seja pautada em um viés contra-hegemônico. Ele é um devir contra-hegemônico. E outra coisa que a gente falou no nosso artigo é muito sobre o devir. O que é o devir? O devir, ele é uma mudança, uma alteração. E o que a gente pode encaixar nisso na sereia? Que ela pode ser vista como uma proposta de mudança no pensamento científico, no fazer, no ensinar e no divulgar da ciência, entendeu? A gente vê que ela é uma obra que ela não é nem científica e nem artística. Ela desliza entre as duas áreas, entendeu? Então, isso faz com que ela seja uma criação antidisciplina, anti-regra. A gente percebe que ela instiga na gente uma onda de possibilidades que a gente vê que... Como é que eu posso explicar? Que ela instiga na gente uma mudança, entendeu? Ela faz com que a gente tente mudar o contexto vigente que é da ciência. E acho que, resumindo, todo o meu artigo com o professor é baseado nisso. Se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, que eu tentei mais resumir bem por cima do que se trata, mas é basicamente isso. Se o professor Rafael quiser complementar alguma coisa. Bom dia, tudo bem, gente? Parabéns aí pela apresentação, Vitória. É só pedir para você aí depois, se for possível, dar mais detalhes aí sobre essas duas coisas, né? Essas ideias que parecem não ser comuns aí, eu acho que para os presentes agora de maneira síncrona e também para quem possivelmente assistir de modo assíncrono a nossa apresentação, são essas categorias aí do David de Foucault e acho que uma outra que você aborda também dentro do trabalho. Acho que essa seria uma primeira coisa importante esclarecer. E a segunda é sobre explorar melhor essas contribuições para a área do ensino de ciências, que eu acho que não apenas aqui para os nossos licenciados do curso, mas para todos e todas, né, possam identificar aí de alguma maneira outras biologias a partir daquilo que se relaciona com a cultura. Então, o professor falou porque no nosso trabalho a gente usou dois conceitos. A gente primeiro usou o conceito de governamentalidade do Foucault. E o que é a governamentalidade? A gente relacionou a ciência como uma forma de poder, no qual ela tem táticas e regras para se manter como ela é hoje. O que seriam essas táticas? São as regras, os princípios epistemológicos. Então, para a ciência se manter como ela é hoje, ela precisou criar todas essas regras para serem seguidas, ou seja, os pesquisadores eles precisam seguir. E outro conceito que a gente também usou foi o devir contra-hegemônico. Só o devir, né? Contra-hegemônico foi uma coisa que a gente fez depois. E o devir, ele é essa mudança, essa alteração de regime, entendeu? Então, e em relação... Qual foi a outra coisa que o senhor falou, professor? Para falar sobre... Voltado para a área do ensino? Sobre as contribuições do próprio ensino de ciências, a partir dessa obra aí. Porque, num primeiro olhar, parece que essa visão aí artística representada pela sereia do Pôr do Sono não tem nada a ver com o ensino, né? Nem com a biologia. Mas eu acho que você explora exatamente o contrário. É isso mesmo, Vitória? Não, sim, exatamente isso. Quando a gente vê, no nosso primeiro olhar, a gente vê uma criatura e a gente sente uma estranheza ao ver ela, né? Então, mas é exatamente essa estranheza que a gente tem que trazer um pouco para o lado do científico, para o lado do ensino, porque faz com que a gente repense nas coisas, faz com que a gente use mais a nossa cabeça, porque se a gente parar para pensar, o ensino está muito linear, está muito parado, não faz com que a gente discuta mais sobre as ciências biológicas, sobre o ensino dela, a gente simplesmente aceita o jeito que é. E quando a gente vê a sereia, que a gente é atingido por essa onda de possibilidades, né, tanto pelo artístico
como popular que tem na obra, a gente começa a se perguntar, por exemplo, será se a sereia realmente existe? Será se a biologia ela tem exclusividade para dar a conotação de real e irreal para as coisas, entendeu? Então, é exatamente isso que a gente tenta trazer para o campo do ensino das ciências biológicas, por exemplo. Então, ao meu ver, seja isso. Não sei se... Obrigado, Vitória. Parabéns. Acho que depois a gente vai escutar aí o pessoal também presente, né? Uhum. Não, mas se tiverem mais alguma dúvida sobre a sereia, eu posso falar. Talvez como sugestão, se for possível depois colocar na tela o videozinho da performance, né, do Coro do Sum, para o pessoal compreender, né, lá no canal do próprio artista, né, o Gabriel. Sim, sim. A obra da sereia, ela é dividida em dois. Isso realmente é uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, porque o artista, a primeira metade da obra, ele materializou a figura da sereia, e na outra metade ele fez uma performance no Rio, que foi até essa da foto, no qual ele apresenta a sereia ao rio. E quando a gente vê essa performance, a gente percebe que ele tem uma relação afetiva com a sereia, com a lenda. Ele faz gestos, ele usa um tecido de renda branco, isso remete muito o respeito que ele tem pela crença religiosa, pela lenda. E também tem outros dois performances que ele faz a mesma coisa que o Davi Ângelo. Eles apresentam a sereia ao rio, eles abraçam ela, dá para ver o carinho que eles têm pela lenda, e tem uma parte que eles carregam ela como se ela fosse o sustento, porque no interior tem muito disso, né, de que, interior não, pessoal ribeirinho, né, que a água é o sustento deles, né, então foi exatamente isso que ele quis retratar na performance. Letícia, você já tinha aberto o microfone, quiser dar a sua contribuição, pode ficar à vontade. Sim, queria só destacar como no seu próprio artigo, né, dá para perceber essa maior flexibilização da escrita científica sem perder o viés científico, sem deixar de ser ciência, mas se aproximando mais da arte, né, como tem um trecho do artigo que cita que não se trata de criar obras de arte, mas de fazer da ciência uma obra de arte. E aí, em cada tópico, né, do artigo, a gente pode observar um título alternativo para o que seria, por exemplo, introdução. Você intitulou Pinceladas Iniciais sobre o tema, não foi? Uhum. Assim como a metodologia e a conclusão. E aí eu queria saber, assim, como você acha, né, que essa maior proximidade realmente da ciência com a arte pode também aproximar os estudantes, crianças que estão na escola, a verem a ciência como não uma coisa tão fechada e tão formal, e sim como algo que todos podem e devem ter acesso, né, ao conhecimento de uma forma que seja acessível para todas as faixas etárias. Então, primeiro do que você falou é que no artigo, a ideia que o professor teve foi construir ele como se fosse um ensaio, que é a metáfora de um quadro. Então, por exemplo, na introdução, a gente usou como se fossem pinceladas iniciais, na metodologia, cores e métodos, entendeu? Então, a gente fez um artigo foi bem legal, porque a gente não usou as coisas comuns dos artigos que a gente vê, tipo introdução, metodologia, essas coisas. A gente foi um pouco mais pro lado artístico. E disso que você falou, eu vejo muito isso na divulgação científica, né? De que é muito importante de que a gente traga, que a gente tenha uma ciência que seja mais imbricada no mundo da arte, seja
uma ciência mais sensível, que seja mais acessível para todos, e eu acho que essa conexão entre arte e ciência possibilita muito isso, entendeu? Porque não vai ter essa ciência muito fechada, que nem você falou. Então, acho que a arte, ela abre portas, entendeu? Ela é um outro caminho para se fazer, se ensinar e divulgar a ciência. Creio eu que seja isso. Sim, muito interessante. Inclusive, a gente pode observar, né, por exemplo, no curso de Ciências Biológicas, eu vejo muitos estudantes que têm, que gostam mesmo de desenhar, de cantar, ou tem vários talentos assim, voltados para a arte, gostam de escrever poemas, e que a gente vê que tem um mundo de possibilidades, né, para trabalhar a ciência mais relacionada com a arte. Não, pois é, acho isso muito importante. Acho que deve ser trazido para dentro da sala de aula essas outras possibilidades, entendeu? Que a gente não deve simplesmente negar outros conhecimentos, entendeu? Outras formas de conhecimento, como, por exemplo, a artística, que não é porque ela não está no moldes da ciência moderna, não quer dizer que ela esteja errada, entendeu? Que nem o conhecimento popular e outros conhecimentos. Então, acho que isso é muito, muito importante a gente ter isso durante, por exemplo, a nossa graduação em ciências biológicas. Eu acho isso muito, muito importante, que a gente não tenha só um olhar científico, a gente tem que ter um olhar artístico também para as coisas. Muito legal. Eu também acho importante pensar na variedade de formas que a gente tem de expressar a ciência através da arte. Se você pensar, por exemplo, na fotografia, a fotografia é uma forma muito eficiente de você transmitir um conhecimento que muitas vezes, se não for algo visual, pode dificultar um pouco a interpretação. No ensino de ciências, a gente usa fotografia no ensino o tempo todo. A gente está o tempo todo mostrando foto de célula, de microscópio, de estruturas. E essa relação a gente vê que ela é indissociável. Mas além da fotografia, que é comumente utilizada, já é algo que é muito rotineiro, a gente tem também diversas formas de expressão artísticas corporais. Por exemplo, se você pensar numa dança, você pode parar e pensar na variedade de movimentos, contextualizar com a física ou a própria biologia que existe nos movimentos corporais. Através do conhecimento anatômico, você consegue perceber, né, como esses movimentos eles conseguem se formar com aquela dinâmica e aquela movimentação que a dança proporciona. E pensar dessa forma rompe um grande número de barreiras para a gente que acaba vendo a ciência como algo muito fechado ali no campo da academia, né? É ciência que um método muito hegemônico, como a Vitória falou. Então, existem várias possibilidades. Hoje, um dos campos que vem ganhando muitos adeptos é a ilustração científica. Eu até trouxe aqui algumas imagens para vocês verem, né? Normalmente, muitos estudantes de biologia, conheço alguns colegas que gostam muito da área. Essa primeira imagem eu trouxe para vocês verem, são ilustrações que Galileu fez da Lua, em suas observações, que rompeu um pouco do paradigma que se tinha a respeito da Lua. Se pensava muito na Lua como uma entidade voltada muito para a realidade mística, e a partir dessas observações, Galileu percebeu que ela era, de fato, parte do nosso sistema solar, né? Que ela faz essa órbita na Terra. E a gente tem essas imagens que possibilitam uma gama de conhecimentos muito voltados para a biologia, mas a gente tem também para as outras áreas de ilustrações, que é um campo que vem crescendo bastante e que requer a nossa atenção também. Um outro tipo dessa relação entre arte e ciência, que eu li num artigo sobre, é a taxidermia. É um outro exemplo que a gente pode dar. Não só a ilustração científica, mas também você
recriar, não é bem recriar, né? Tipo, você vê aquele animal, né? Ele tá morto, mas você consegue ver. Então, tem muita exposição em museus e esse é um outro exemplo da conexão entre a arte e a ciência. E com o avanço da tecnologia, a gente pode explorar muitas outras vertentes através das mídias também, né? Que a gente consegue ter um alcance muito grande. Então, essas formas de artes digitais que a gente tem hoje também são bastante criativas e podem ser muito úteis, tanto no ensino de ciências e biologia, para a própria divulgação científica, né? A gente consegue demonstrar várias artes relacionadas com ciências, enfim. Sim, inclusive eu vi pela primeira vez, né, no artigo, que é um tipo de arte, né, que o Davi trabalha, que é a paleoarte, então eu achei muito interessante. E assim como a paleoarte, eu acredito que poucas pessoas já ouviram falar nesse tipo de expressão artística, né, relacionada com a paleontologia, no caso, deve ter, assim, muitas outras possibilidades de associação entre a ciência e a arte que a gente pouco conhece, né, mas que são muito relevantes. Pois é, sobre a paleoarte, o Davi Ângelo, que é o artista da Coro do Sul, ele também trabalha bastante com isso, e ele falou que a paleoarte não é qualquer artista que pode produzir ela, porque ela precisa de muito estudo, né? Você precisa pesquisar sobre aquela espécie para poder recriar ela. Então, ele mesmo tem um ateliê em Sobral, onde ele mora, que lá tem muitas espécies de dinossauro que ele mesmo criou, tem crânio de algumas espécies pré-históricas, então é bem legal sobre o trabalho dele, indico bastante que vocês vejam ele no Instagram, ele tem um blog, então o trabalho dele é bem legal, muito legal mesmo. E fora o trabalho da Coro do Sul, que é incrível, quando vocês pararem para ver a performance que ele fez, para olhar a sereia e analisar, vocês vão ver como ela é uma outra possibilidade para o ensino das ciências, né? Eu acho que é bem interessante o trabalho dele. Tanto nessa parte da mitologia que ele traz, né? Da parte das lendas e tudo mais, como também da parte da paleoarte que a Letícia falou, que é outra coisa que ele trabalha. Se a performance for curta e tu quiser transmitir para ficar registrado, seria bem interessante. Deixa eu ver aqui. Só um instante, eu vou pesquisar aqui. Ela não é muito longa, não, é bem legal. São 5 minutinhos. Professor Rafael, você tem alguma coisa? Só enquanto a Vitória procura aí a performance do Coro do Sul, só destacar que a gente está aqui fazendo essa conversa, né, em parceria aí com todos do Lebio, né, iniciação científica e também da Bolsa PAIB, para mostrar também essas possibilidades, né, para os nossos estudantes da licenciatura. Esse também é um público que a gente precisa destacar. Também aqui dentro do nosso curso, nós temos os estudantes de bacharelado que eu espero também que possam ser impactados aí por essa conversa, já que muitos aspectos ligados às representações diversas da ciência
também passam aí por essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje sobre o lugar aí da biologia e das outras ciências como esse papel hegemônico, né? Então, acho que é interessante. Então, é importante mostrar aí para os estudantes de ambos os cursos, de todos os semestres, que a gente tem outras possibilidades aí dentro dessa temática que é tão ampla aí do campo das ciências da natureza e as ciências biológicas. Para quem está nos acompanhando aí, que já é professor, professora em exercício, seja na sala de aula, seja nas atividades de gestão ou administrativas, pensar nessas perspectivas e nessas conexões também é importante aí para o nosso desenvolvimento, já que esse aí é o tema do nosso curso de extensão Ciência e Arte Transgredindo o Científico, que também está sendo contemplado nessa nossa conversa de hoje, né? Então, aproveito aqui para agradecer a todos que estão participando, aos bolsistas do PAIP, Samuel e a Letícia, e a Vitória aí que está contribuindo aí, trazendo essas informações a respeito dessa sua pesquisa, digamos assim, tão diferente dos padrões hegemônicos que a gente tem. Vamos agora ficar aí com a parte das finalizações, quase chegando nas considerações finais, né? E aguardando aí a Vitória mostrar para a gente essa tal dessa performance que foi tão falada aqui, né, no nosso encontro. Então, eu vou pedir para o Ramon parar de apresentar para ver se eu consigo colocar. Certo. Aqui. Tá dando para ver? Tá sim. Sim.
Essa foi a performance, pessoal. E uma outra coisa que eu quero ressaltar é que... Deixa eu ligar a câmera aqui. É que o material que o Davi ele usou para recriar a lenda, né, recriar a sereia, ele foi uma resina que ela dá aparência e dá o toque de como se fosse uma pele humana, né? Ele falou que o intuito exatamente da criação dessa obra foi a intenção do toque, da gente poder tocar ela e poder sentir, e ter todas essas sensações, né? E também, como eu falei lá na hora da performance, que ele apresenta a sereia, ele faz uso do tecido, ele faz gestos, e no final vocês podem ver que eles carregam a sereia naquele pano branco como se estivessem carregando o sustento, né? Porque como se estivessem carregando a água, porque o nome da obra é Coro do Oxum, coro de canto, e Oxum de Oxum, que é deusa dos rios. Então, é basicamente isso. Eu gosto muito dessa performance. Toda vez que eu vejo ela, é muito legal. Não sei também se vocês perceberam, mas no vídeo dá para ver muito mais do que nas fotos, e que no corpo dela tem esses contornos, esses traços remete muito à estrutura óssea, como se fossem cicatrizes, entendeu? Então, outra coisa que eu gosto muito do trabalho do Davi Ângelo é isso, são essas características humanoides que ele trouxe para a sereia. Então, por isso que ela não é nem arte, nem ciência, ela é uma coisa que, para mim, desliza entre os dois campos, entendeu? Ela tá ali entre o real e o imaginário. Então, uma coisa que eu gosto bastante da obra dele é isso. Porque o Davi, ele fez isso não como uma obra em conexão arte-ciência, não foi a intenção essa dele, é o que a gente vê, que a gente consegue enxergar na obra. Entendeu? Então, para dizer que não foi a intenção do Davi criar algo entre arte e ciência, não. É algo que a gente consegue ver e sentir com a obra Coro do Som dele. É muito legal a performance, muito interessante também, você destacar isso, né, que mesmo não sendo a intenção inicial do artista em fazer essa relação entre arte e ciência, o cientista ou o professor de ciências pode trabalhar com a obra de arte, né, e extrair o máximo possível que ela tenha a contribuir com o ensino de ciências e a escrita científica, como foi o caso do artigo. Sim, acho que é os professores, né, que tem que instigar esse olhar na gente, né, porque esse olhar mais artístico para as coisas e não tão racional, né, tem que instigar a subjetividade também na gente, o que a gente consegue sentir, o que a gente entende daquilo, acho que é sobre isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, o professor Rafael, o Ramon. Só parabenizar pela apresentação de vocês e pensar sempre nessa dualidade, né? Que nós, tanto enquanto pessoas profissionais e até mesmo dentro de cada uma dessas áreas aqui apresentadas, ciências da natureza e artística, né? Somos uma dualidade, né? Somos várias facetas que podem aí conversar entre si e se interrelacionar. Parabéns. Nos encaminhando aqui para o final, só falar que eu gostei bastante também da presença rítmica, né, que ele emprega na performance, na questão dos movimentos, e da filmagem em si foi muito bem construída, com o foco na arte, mas também com o emprego, né, da música e do ritmo, foi muito bem elaborado. Sim, dá para ver que ele fez uso de muita coisa, né, da dança, ele trouxe elementos audiovisual, de performance, fotografia, e foi bem legal, eu gosto muito. Então, alguém mais tem alguma consideração, alguma pergunta que queira fazer?
Se não tiverem, a gente agradece a presença de todos. Muito obrigado, Vitória, pela importante consideração aqui na nossa conversa. Obrigado ao professor pela oportunidade e à Letícia aí pela parceria, né, na organização. Foi bastante proveitoso. Eu que agradeço, foi muito bom. Agradeço também, gostei bastante. Espero que a gente tenha mais oportunidades como essa.